O mundo está cheio de mistérios que nos deixam de queixo caído. Mas e quando eventos completamente desconectados parecem se alinhar de maneira tão perfeita que desafiam a lógica? Hoje, vamos falar sobre as coincidências mais surpreendentes que já aconteceram no mundo. Prepare-se para se impressionar com histórias inacreditáveis e acontecimentos que parecem ser guiados por algo além do acaso. Fique até o final, porque as coincidências que você vai descobrir hoje são tão incríveis que você vai pensar duas vezes sobre o destino e o acaso. Vamos começar com uma história que envolve o desastre do Titanic, um dos naufrágios mais famosos da história. Em 1912, o navio afundou e muitos perderam suas vidas. Mas o que poucos sabem é que um homem chamado Hugh Williams sobreviveu. Curiosamente, o nome Hugh Williams aparece em outros dois desastres navais que ocorreram em 1664 e 1785. E em todos esses naufrágios, apenas uma pessoa sobreviveu. Alguém chamado Hugh Williams. Coincidência ou destino? 3 naufrágios. 3 sobreviventes com o mesmo nome. Isso nos faz questionar como eventos tão distintos podem se alinhar de maneira tão estranha. Edgar Allan Poe, o famoso escritor, publicou um livro em 1838 chamado Nele, Poe narra a história de 4 sobreviventes de um naufrágio que ficam à deriva no mar. Desesperados, eles decidem recorrer ao canibalismo para sobreviver, escolhendo a sorte para ver quem seria sacrificado. O personagem que é comido se chama Richard Parker. Décadas depois, em 1884, um barco chamado Mignonette realmente naufragou e, acredite ou não, os sobreviventes também recorreram ao canibalismo. A vítima, um jovem marinheiro chamado Richard Parker. Como Poe poderia ter previsto isso 46 anos antes? Coincidência ou uma visão do futuro? A história de 2 irmãos gêmeos nos Estados Unidos é tão bizarra que parece ficção. James Lewis e James Springer foram separados no nascimento e adotados por famílias diferentes. Eles cresceram sem saber da existência um do outro, mas suas vidas seguiram padrões incrivelmente semelhantes. Ambos receberam o nome James, ambos casaram com mulheres chamadas Linda, e depois se divorciaram e casaram novamente com mulheres chamadas Betty. Eles tiveram filhos e um deles chamou seu filho de James Allan, enquanto o outro de James Allan. Além disso, ambos trabalharam como xerifes e tinham o mesmo tipo de cachorro. Só descobriram essas coincidências quando se encontraram 39 anos depois. Que mistério pode explicar tanta semelhança? Coincidência 4. A morte de Anthony Hopkins e o livro perdido. Anthony Hopkins, o lendário ator, protagonizou uma coincidência de outro nível. Quando ele foi escalado para o filme, Hopkins tentou encontrar uma cópia do livro em Londres, mas sem sucesso. Depois de procurar em várias livrarias, ele acabou encontrando um exemplar perdido em um banco de praça. Anos depois, enquanto conversava com o autor do livro, George Pfeiffer, Hopkins mencionou essa coincidência. O autor, espantado, contou que havia emprestado uma cópia de seu livro a um amigo que o havia perdido. Era o mesmo exemplar que Hopkins encontrou. Como esse livro foi parar exatamente nas mãos do ator? Uma coincidência que desafia qualquer explicação lógica. Coincidência 5. As 2 guerras mundiais e o soldado Wilkinson. Outro exemplo impressionante de coincidência envolve um soldado chamado John Wilkinson. Durante a Primeira Guerra Mundial, Wilkinson foi atingido por um raio no campo de batalha, mas sobreviveu. Anos depois, enquanto servia na Segunda Guerra Mundial, ele foi atingido novamente por um raio e sobreviveu. O mais incrível é que após a guerra, enquanto contava essas histórias para seus amigos, ele foi atingido por um terceiro raio, desta vez em casa. Apesar de tudo,
Wilkinson sobreviveu a todos os incidentes. Será que ele tinha uma sorte terrível ou uma proteção incrível contra raios? Coincidência 6. A maldição das presidências dos Ewolma. Nos Estados Unidos, existe uma curiosa coincidência conhecida como a maldição de Tecumseh, ou maldição dos presidentes de zero. Desde 1840, todos os presidentes eleitos em anos terminados em zero morreram enquanto estavam no cargo ou sobreviveram a tentativas de assassinato. Começou com William Henry Harrison, eleito em 1840, que morreu de pneumonia. Depois, Abraham Lincoln, 1860, James Garfield, 1880, William McKinley, 1900, Franklin D. Roosevelt, 1940 e John F. Kennedy, 1960, foram todos vítimas de assassinato ou mortes inesperadas. Ronald Reagan, eleito em 1980, sobreviveu a uma tentativa de assassinato, e George W. Bush, 2000, também passou por crises. Coincidência ou uma maldição que atravessa gerações? Conclusão: o fascínio das coincidências. Coincidências como essas nos deixam intrigados, porque elas parecem desafiar a lógica e o acaso. São momentos que nos fazem questionar o quanto do que acontece no mundo é realmente aleatório. Será que há algo mais por trás dessas conexões inusitadas? Ou estamos apenas presenciando o lado mais misterioso do acaso? Deixe seu comentário e compartilhe sua história de coincidência. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais histórias surpreendentes como essas. Até a próxima, com mais mistérios do mundo.